Convidamos o senhor Léo Weiner para declamar o poema E Não Sobrou Ninguém. Um dia eles vieram e levaram meu vizinho. Ele era comunista. Eu não sou comunista. Eu não me importei. No segundo dia, eles vieram e levaram os negros. Eu não sou negro. Eu também não me importei. No terceiro dia, eles vieram e levaram os judeus. Eu não sou judeu. Eu não me incomodei. No quarto dia, vieram e levaram os testemunhas de Jeová. Eu também não me importei com isso, eu não sou seguidor dessa religião. Prenderam os social-democratas. Eu não protestei. Eu não sou um social-democrata. Depois, perseguiram e prenderam os ciganos. Eu nem liguei. O que é que eu tenho a ver com essa gente? Levaram os portadores de necessidades especiais. Eu não me indignei. Nem eu, nem ninguém da minha família tínhamos qualquer deficiência. Depois, perseguiram e prenderam os homossexuais. Eu não sou homossexual. O que é que eu tenho a ver com isso? Quando os nazistas levaram os opositores do regime, eu também não protestei. Eu não tinha nada a ver com isso. Agora eles estão me levando. E já não há mais ninguém que possa protestar. A senhora Zezé Mota fará leitura de mensagem de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa, pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Nelson Mandela. Convidamos agora o senhor Cláudio Nascimento, coordenador de Direitos Humanos do Grupo Arco-Íris e superintendente de Direitos Individuais e Coletivos da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, para ler as declarações de Mordechai Levitt, jovem morto aos 24 anos, comandante das Forças de Resistência Judaica no gueto de Varsóvia. Sentimos agora que tudo o que passou foi muito pior do que imaginávamos.
E apesar de termos tido ideia do nosso fim, a realidade superou a nossa imaginação. É impossível descrever com palavras aquilo que temos passado. Na guerra contra os nazistas, esforçamo-nos até o máximo de nossas forças. No entanto, estas se tornam cada vez mais débeis e, por fim, estão desaparecendo. Estamos à beira da aniquilação, mas ninguém se entregou, ninguém se rendeu. Não sou capaz de descrever para vocês a situação em que vive agora os judeus no gueto. Só uns poucos serão capazes de aguentar. Os remanescentes morrerão mais cedo ou mais tarde, pois seu destino está decidido. Em quase todos os esconderijos, não é nem possível acender uma vela por falta de ar. O sonho de nossa vida se concretizou. A autodefesa judaica no gueto se tornou realidade. A resistência judaica é um fato. Nós, combatentes do único reduto livre da Europa, neste momento, apelamos ao mundo para que se lembrem de nós. Sabemos que vamos morrer, não importa. Hoje, véspera da Páscoa judaica, começamos a percorrer, mais uma vez, o caminho da liberdade. Lutando contra o nazismo neste gueto de Varsóvia, iniciamos um novo porvir para o povo judeu. Aqui tremula a bandeira azul e branca do povo de Israel. Aqui, com a nossa morte, nasce a semente do futuro Estado. Não nos esqueçais. Viva a liberdade e a fraternidade dos povos. A comunidade homossexual brasileira sauda a comunidade judaica neste dia. Obrigado. Neste momento, assistiremos a vídeo especialmente preparado com mensagens do Holocausto.
No dia 27 de janeiro de 1945, foram libertados os prisioneiros do campo de extermínio de Auschwitz. Em 2005, a Assembleia Geral da ONU determinou que o dia 27 de janeiro passasse a ser o Dia Internacional de Lembrança das Vítimas do Holocausto. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, em mensagem distribuída a todos os presentes a esta cerimônia, diz: hoje, relembramos as pessoas sobre seus direitos. Lembremos aqueles cujos direitos foram brutalmente profanados em Auschwitz, em outras partes, em genocídios e atrocidades cometidas desde então. Comprometemo-nos a aplicar as lições do Holocausto em nossas vidas e nas vidas das gerações vindouras. Neste Dia Internacional, dediquemo-nos a esta missão. Ouviremos o pronunciamento do senhor Giancarlo Suma, diretor do Centro de Informação das Nações Unidas. Bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Senhor Inácio Lula da Silva, Dona Marisa, autoridades, amigos, amigas. É com grande prazer que dou, em nome da Organização das Nações Unidas e da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, as boas-vindas a todos os presentes na celebração do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Esta data, comemorada em todo o planeta, nos permite refletir sobre os horrores que foram perpetrados no passado para que não se repitam jamais. Os 192 países do mundo que integram as Nações Unidas condenam, sem reservas, todas as manifestações de intolerância religiosa e de violência contra pessoas ou comunidades por causa de sua origem étnica ou crença religiosa. Em 2005, designaram o dia 27 de janeiro, quando se comemora o aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz, onde foram massacrados mais de 1 milhão de judeus e 100 mil outros inocentes, como a data para honrar as vítimas do Holocausto. Como parte da campanha de conscientização mundial para prevenir que atos de genocídio e intolerância se repitam, a ONU escolheu como assunto das comemorações deste ano o tema Responsabilidade Civil e Preservação dos Valores Democráticos. Nossa mensagem é clara. Os povos do mundo devem fazer sua parte, assim como os governos e a comunidade internacional, para que os valores fundamentais dos seres humanos e seus direitos inalienáveis sejam respeitados, sempre. E isso só pode acontecer quando é democracia plena, política e socialmente. Senhor Presidente, sua presença aqui reforça a gratidão pelas atitudes tomadas ao longo das décadas por este grande e belo país, que é um exemplo de convivência harmoniosa entre religiões e etnias. Mas o Brasil é também uma nação que abriu suas portas àqueles que precisaram deixar suas pátrias e que encontraram aqui uma nova vida, livre de perseguições. Esta tradição de asilo continua. Uma vez chegavam mulheres e homens fugindo da barbárie nazifascista que assolava a Europa. Depois foram refugiados angolanos, colombianos, palestinos, fugindo das atrocidades que ensanguentaram e ensanguentam seus países. E o Brasil continua acolhendo todos de braços abertos. Em nome da ONU, digo a Vossa Excelência, muito obrigado. Este ano em que a ONU comemorará, no dia 10 de dezembro, os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não podemos esquecer os princípios fundamentais estabelecidos por ela em 1948, logo depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Que a morte e o sofrimento dos milhões de vítimas do Holocausto sirva para nos lembrar diariamente que, como ensina o primeiro artigo da Declaração, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Tornar realidade essas palavras é nosso dever hoje para honrar os milhões que morreram no Holocausto. Muito obrigado. Fará o uso da palavra o senhor Max Narmias, presidente do Museu Judaico, organizador da exposição Holocausto Nunca Mais. Bom dia, senhoras e senhores. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi instituído pela ONU para que o mundo não esquecesse jamais a brutalidade que extinguiu 1/3 da população judaica em todo o mundo. A perseguição e a matança sistemática, cientificamente planejada, de judeus europeus e de outras vítimas pelo governo de Hitler entre 1939 e 1945 é chamado de Holocausto. Nesta ação criminosa estavam implicados os alemães e seus cúmplices nativos dos países ocupados. A história revela o que o ser humano é e do que ele é capaz. Pensar no Holocausto é voltar-se para a dimensão mais obscura e terrível da existência humana e ver que o ser humano foi capaz de produzir uma tragédia tão grande que nos faltam palavras suficientes para expressar o seu horror. Os que conseguiram sobreviver ao Holocausto costumavam repetir as palavras: não esquecer, não perdoar. Não esquecer não significa cultivar o ódio. Para não esquecer, devemos incutir nas novas gerações o conhecimento dos terríveis fatos passados para que os mesmos não se repitam. Lembrar significa também combater toda e qualquer manifestação discriminatória contra quem quer que seja. Milhões de seres humanos foram mortos por política de Estado e, por muito tempo, o silêncio e a indiferença estavam presentes em boa parte do mundo, como se aquilo que estava acontecendo diante dos olhos não atingissem a humanidade como um todo. A banalização da violência nos dias de hoje afasta de nós as imagens do Holocausto. Revelá-las a quem não as viu não é apenas uma lição de história. É um tributo à coragem daqueles que desafiaram o ódio, que enfrentaram com enorme desvantagem uma máquina bélica poderosa e que legaram ao mundo o ensinamento de que a vida só tem sentido com liberdade e honra. A presença de movimentos e grupos que se identificam com a prática nazista, passado tão pouco tempo do Holocausto, mostra a urgência e a importância da lembrança. Não esquecer, não perdoar, para que isto não se repita mais. O Holocausto não é passado, é presente, pois deve estar sempre na memória de todos. A exposição Holocausto Nunca Mais, organizada pelo Museu Judaico do Rio de Janeiro, nesta Casa de Rio Branco, está inserida nesse contexto. Ficará aberta a visitação pública até o dia 10 de fevereiro. Muito obrigado. Chamamos o embaixador dos Estados Unidos, Clifford Sobel. Muito obrigado pelo seu convite. Estamos aqui para lembrar dos acontecimentos mais tristes da história do Holocausto. Importante fato que não deve ser esquecido e que nunca mais se repita. Presidente Lula, this is not the first time that I've had the pleasure to share the same podium with you to remember the Holocaust. Your support and the support of all Brazilians underscores that Brazil will never forget. Essa não é a primeira vez que eu tenho o prazer de dividir com o senhor o mesmo pódio para lembrar o Holocausto. O seu apoio e respaldo e o apoio de todo o povo brasileiro reitera o fato de que o Brasil nunca esquecerá.
Elie Wiesel, survivor of Buchenwald, survivor of Auschwitz, recipient of the Nobel Peace Prize, observed, "It's not just that we remember, it's what we do with those memories." Elie Wiesel, sobrevivente de Buchenwald, sobrevivente de Auschwitz, laureado com o Prêmio Nobel, observou: "Não basta lembrarmos-nos, é o que fazemos com nossas memórias que importa." The General Assembly of the United Nations, which created the Holocaust Memorial Day 3 years ago, stated, "Facing up to the truth of history, learning its lessons is not a choice, it's an obligation." A Assembleia Geral da ONU, que criou o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, há 3 anos atrás, afirmou: encarar a verdade da história e depreender lições da história não é uma escolha, mas uma obrigação. É importante que hoje estejamos todos aqui para relembrar outra vez. We must always remember, we must be forever vigilant. Temos sempre que nos lembrar e mantermos-nos vigilantes. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês.